Oi, Capu. Começando mais um Ubra Notícias dentro do Conexão para atualizar como é que foi o final de semana em Porto Alegre, na região metropolitana e também no estado do Rio Grande do Sul. Vamos começar então com Polícia Rodoviária Federal, porque a Polícia Rodoviária Federal registrou 38 motoristas acima da velocidade permitida na BR-293 entre Candiota e Bagé, no sul do estado. A fiscalização com radar durou cerca de 1 hora e 30 minutos. Nesse período, um automóvel foi flagrado a 174 km por hora, o que resultou em 7 pontos na carteira, multa no valor de mais de R$ 800 e possibilidade de suspensão do direito de dirigir. O controle de velocidade é realizado com o objetivo de impedir excessos por parte dos motoristas nas rodovias federais. Esse dado, na verdade, ele chamou muita atenção. Em 1 hora e 30, a gente viu aí que um motorista, além de 37 outros motoristas, foram pegos pelo radar. E falando de radar, falando de velocidade, os detectores de avanço de sinal começaram a operar de forma definitiva em Porto Alegre. O serviço, que até o dia 28 de fevereiro estava em período de testes, foi implantado em 2 cruzamentos considerados críticos, de maneira efetiva na capital. O detector de avanço de sinal é um equipamento destinado a garantir a segurança viária, que permite o monitoramento do comportamento dos motoristas e a identificação dos automóveis que ultrapassam o cruzamento após o início do sinal vermelho do semáforo, ou que transitam acima do limite de velocidade estabelecido para cada via. Nós estamos desde janeiro fazendo a instalação, divulgando o funcionamento, o espírito da campanha toda, a que se subordina todo esse equipamento, toda essa sistemática de fiscalização eletrônica. Aqui o objetivo, estamos mostrando claramente que nós queremos reduzir acidentes na cidade, Passamos janeiro e fevereiro em testes, em explicações, também aproveitando para fazer uma sintonia fina nos equipamentos, fazendo estatísticas, identificando a posição das câmeras e assim por diante. Então, nós estamos hoje com 2 pontos, que são um na Protásio Alves, esquina Vicente da Fontoura, e outro na Bento Gonçalves, na esquina da Princesa Isabel. Esses 2 são os 2 pontos iniciais aonde serão iniciados os atos de aplicação de penalidades em quem infringir a legislação. Até junho, 15 cruzamentos importantes da capital vão receber os equipamentos, com base em estudo técnico e dados de sinistro. O programa Vida no Trânsito apontou que em 2025 o maior número de mortes foi por conta de avanço no sinal vermelho. Durante o período de teste, centenas de condutores foram flagrados ao cometer infrações por avanço do sinal vermelho. Mais de 90 receberam comunicado educativo que a partir do dia 1º de março, esse comportamento será considerado de risco fiscalizador e poderá sofrer multa. Os próximos cruzamentos a receber os equipamentos em março são a Avenida Oscar Pereira com a Coronel Aparício Borges, a Avenida Nonoai com a Doutor Campos Velho e na Avenida Farrapos com a Santo Antônio. A tolerância para transitar quando estiver sinal vermelho é em período noturno, das 23 horas às 5 horas da manhã, desde que o condutor adote os seguintes cuidados: reduzir a velocidade, respeitar quem tem prioridade na via, preferência aos pedestres e manter o limite máximo de 30 km por hora. Quem desobedecer pode sofrer infração gravíssima, 7 pontos na carteira e multa de R$ 293. Agora a prefeitura implementou e quem está circulando pela capital tem que ficar atento, tá? Esses detectores começaram a valer ontem e a gente sabe que no período entre as 23h59 até as 5 horas da manhã não pega, mas mesmo assim fica atento aí porque não pode passar o sinal vermelho. E a cidade de Canoas agora passa a ter passe livre definitivo no transporte público. Com o novo decreto assinado, o município passa a ser a maior cidade do estado e a segunda maior do Brasil em número de habitantes que oferece a tarifa zero. A gratuidade, que foi implantada em 2024 em razão das enchentes, vai custar cerca de R$ 6,5 milhões de reais mensalmente para o município. E quase metade da população adulta do Rio Grande do Sul está inadimplente. O índice é maior do registrado no mesmo período do ano passado e acende um alerta para a economia doméstica do estado.
De acordo com o mapa de inadimplência, mais de 4 milhões de gaúchos, o equivalente a 45% da população adulta, terminaram o mês de janeiro com contas em atraso. Ou seja, praticamente 1 em cada 2 adultos enfrenta dificuldades para manter as contas em dia. Quando a gente vai olhar o motivo, as principais dívidas que levam ao endividamento no Estado, em primeiro lugar estão dívidas com bancos e cartões de crédito, que isso é a nível nacional, mas no Estado também se destacam essas dívidas. Na sequência, tem aí as contas com serviços, né? Então, contas, por exemplo, cabeleireiro, serviços não essenciais, muitas vezes também tem isso, entram aí nessa caixinha. E a nível nacional, mas também já está impactando o Rio Grande do Sul, são as contas básicas, como água, luz e gás. E aí esse também alerta vale muito, porque assim como o crédito ele precisa ser pago mensalmente, as contas básicas precisam ser pagas também. E a gente vê como que essas dívidas básicas elas estão acabando prejudicando com relação à organização financeira. Então, muitas pessoas não sabem por onde começar e leva aí ao endividamento, a esse número tão alto de inadimplência. Em janeiro de 2025, o índice era menor, 40%. Estar inadimplente significa ter dívidas vencidas e não pagas dentro do prazo. Diferente de estar endividado, condição de quem tem contas a pagar, mas mantém os pagamentos em dia. Mas a faixa etária é o que mais chama atenção aí, que a gente tem um destaque a partir dos 40 anos, na situação de inadimplência no Estado. Para tentar reduzir esses números, a Serasa promove um mutirão de negociação de dívidas com descontos que podem chegar a 99% do valor total. O feirão ocorre em todo o Brasil até 1º de abril. Então, mutirões como o feirão da Serasa, que começou ontem, eles vêm aí para dar um fôlego e ajudar essas pessoas que querem e não sabem por onde começar. Então, o primeiro passo é essa organização financeira, é colocar no papel quais são as dívidas prioritárias que a gente tem e quais que já estão negativadas, quais que estão atrasadas e podem ser negativadas em breve, para priorizar essas dívidas, e também dívidas com juros mais altos. Então, é muito importante olhar para essas dívidas primeiro, olhar também para os gastos essenciais, como eu falei, contas de água, luz e gás, elas precisam ser sempre priorizadas, então colocar isso lá na sua planilha, nas suas anotações, enfim. Priorizar as dívidas com juros mais altos também é uma dica importante. Muitas vezes as pessoas têm várias dívidas, não sabem por onde começar. Essas com juros mais altos, elas tendem a impactar mais o consumidor. E, por fim, caso a pessoa encontre ofertas e ela quiser parcelar, que é também uma oportunidade que o feirão da Serasa traz, é que a pessoa escolha uma parcela que cabe no bolso dela e no orçamento real daquela família nos próximos meses, porque aí essa parcela entra como algo fixo também até finalizar o pagamento. E agora uma notícia boa. A UTEC School iniciou suas atividades na Ubra Canoas nesta segunda-feira. Uma proposta que rompe com o modelo tradicional de ensino. O sistema é o primeiro de aprendizado imersivo dentro do Rio Grande do Sul. Uma turma exclusiva com 15 alunos iniciou o primeiro semestre letivo da UTEC. O dia contou com atividades especiais para a recepção dos estudantes e um onboarding para pais e alunos conhecerem a metodologia do curso. Eu acho que hoje em dia a educação, naquele formato onde você fica de 2 a 4 horas sentado numa sala assistindo uma aula de forma passiva, esse formato de educação ele está ultrapassado. A gente precisa adaptar a realidade da educação, a educação precisa se modernizar. Então, nós estamos trazendo isso com a UTEC, então a aplicabilidade com certeza é um dos grandes diferenciais. Aqui na UTEC, cada aluno ele tem nome, ele tem sobrenome, ele é tratado como um ser humano, ele não é tratado como um número. Então, a gente olha todas as características pessoais desse aluno, a gente entende o perfil dele, entende qual é o melhor formato para se educar, e tratamos ele de uma forma muito personalizada. Então, acho que esses são um dos grandes diferenciais da UTEC. Mais do que o primeiro dia de aula, este é o começo de uma nova forma de aprender. A UTEC School prepara os alunos para os desafios reais do mercado de trabalho desde o primeiro dia, conectando teoria e prática. Ao todo, são 4 trilhas de formação que possibilitam uma jornada completa e integrada. Os estudantes escolhem entre administração, marketing e comunicação, jornalismo e ciência da computação.
Então, a gente vê muitos alunos aqui do estado saindo do estado justamente para estudar numa escola de empreendedorismo fora do nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos muito essa visão, essa proposta, onde o Rio Grande do Sul também se torna protagonista, né? Então, tendo uma escola inovadora com essa metodologia de ensino, nós nos baseamos em referências internacionais, também nacionais, né? Para poder compor a nossa matriz curricular. Mas o que torna mais interessante nisso tudo é que a gente quer que o nosso estado também seja protagonista da educação. Já na primeira semana, os estudantes recebem o desafio de solucionar um problema real das empresas. A ideia é alinhar as expectativas com a metodologia hands-on da UTEC. Eu estou muito ansiosa, eu acho que vai ser muito legal. Eu vim aqui fazer um tour anteriormente, eu achei muito legal, as salas são super diferentes, eu acho que o ensino vai ser muito bom. E que vai ser bem legal, que vai ter muita atenção do Tarek, da Evelyn, dos professores. E eu estou muito ansiosa para esse começo. Com inovação, protagonismo e foco no futuro, a UTEC School inicia sua trajetória na Ubra Canoas, propondo uma transformação no jeito de ensinar e aprender. Que bacana essa iniciativa, então, aí da UTEC School, aqui no campus da Ubra Canoas. Tu estava ali, né, Stephanie, conferindo como é que foi essa manhã. Exatamente, uma manhã muito animada e a gente recebe aí todo mundo com muito prazer, não é mesmo? Exato, agora a gente vai falar de previsão do tempo, porque como é que tá o tempo para essa semana? Vamos ver. Isso mesmo, bora Pode rodar conferir. A vinheta. A terça-feira deve ser de tempo firme na maior parte do estado. Na região das Missões, existe possibilidade de temporais isolados, porém breve. Já no restante do estado, o sol aparece entre nuvens no dia inteiro. As temperaturas se elevam, principalmente na parte da tarde. Agora, a gente confere como que ficam as temperaturas, começando com as mínimas. Em Porto Alegre, a mínima é de 19 graus, Bagé 19 também, Erechim mínima de 17 graus, Santa Maria mínima de 20 graus, Uruguaiana 22 e agora a gente confere as máximas, começando novamente por Porto Alegre com máxima de 32, Bagé 31 graus, Erechim 28, Santa Maria 32 e Uruguaiana 34. Agora a gente confere como que ficam as temperaturas em outras regiões do Rio Grande do Sul. Em Canoas, mínima 20 graus e máxima 31, o tempo aí com sol entre nuvens, como na maior parte do estado. Santana do Livramento com possibilidade de temporais isolados, mínima 19 graus, máxima 31. Caxias do Sul, tempo firme, mínima 17 graus, máxima 28. E Tramandaí, aí na praia, mínima 22, máxima 28, mas com aquele ventinho do litoral que dá uma caída na sensação térmica. É isso aí, agora a gente tá vendo aí que tá voltando aquele calor. A semana foi um pouco mais agradável o final de semana, mas essa semana pretende ser mais calorenta. Isso mesmo. Tá voltando o finalzinho do verão. Exatamente, a gente já promete aí os últimos dias do verão com um calor um pouco mais intenso. É, coisa boa. Capu, daqui a pouquinho eu volto aí no estúdio para falar de dupla Grenal. E aí sim vai estar bem quente, porque o Grenal, o primeiro da final do Gauchão, terminou 3-0 pro Grêmio. E daqui a pouquinho no Giro Grenal a gente debate isso. Até mais. Até mais.